Olá pessoal, então chegamos na nossa 10ª aula para finalizar essa questão da plotagem, né? E veio algumas questões, o pessoal me perguntou a partir da aula 9, falou: Arnaldo, e se tiver, por exemplo, eu tenho um projeto todo cotado, né? Todo sem estar no anotativo, né, com as dimensões aqui sem estar no anotativo, tem layers, por exemplo, aqui ó, tem layers não, estilos, né, vários estilos que eu não utilizo e tal, eu queria limpar esse projeto, limpar esses estilos que eu não utilizo e transformar o que já está pronto em anotativo. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Tá? Então eu já vou explicar. Esse aqui é o projeto 3 que eu mandei da aula passada, ok? Então eu vou explicar como que a gente faz para alterar tudo isso já de uma vez só. Para não ter que limpar tudo, eu tiro tudo fora e começo tudo de novo, tá ok? Então vamos lá. Ó. A primeira coisa, lembrando sempre que nós temos que configurar a questão aqui das escalas. Então, custom, ok? 1 para 100, vou verificar, já está pronto. 1 para 50, eu já deixei preparado aqui também. Tá? Não vou utilizar nenhuma dessas outras escalas, por isso que eu não ajustei. Se for o caso aí de vocês fazerem o teste, de ajustar tudo isso, é só ajustar então a questão aqui do papel. Beleza? Como visto já no ano passado. Então vamos lá, 1 para 100, 1 para 50, certinho, tranquilo. O que eu tenho que fazer? Mas elas não são anotativos. Né? Esses estilos aqui não são anotativos. O que vai acontecer é que são algumas fontes, né, por questões de a questão do texto, que a justificação dele não vai estar naquele mid-center, então pode ocorrer dele sair um pouco fora do alinhamento de um texto com o outro. Tá, ok? E aí é só questão mesmo, aí tem que ser manual, aí vai ter que ser ajuste manual, fonte texto por texto, né, palavra por palavra, no caso para deixar prontinho e ajustado aí, sem a necessidade de ter que refazer tudo novamente, tá ok? Então vamos lá, ó. Seleciona tudo, todo o seu projeto, tá? E aqui eu não vou selecionar porque não há necessidade, porque aqui é só a situação, né? Nós vamos ver. Então, selecionando tudo, tem um comando que é o PR, que é propriedades dos desenhos que eu selecionei. Vamos supor, se eu desmarquei aqui, dei um ESC e selecionar só essa linha. Tá? Ele vai ter a propriedade somente dessa linha. Né? Por isso que eu faço a seleção de tudo. Reparem que eu tenho a quantidade de objetos selecionados. Tá? Quando eu clico, o que são anotativos? O que pode ser anotativo? No caso, as dimensões, esse estilo de tipo de texto, as achuras, se eu quiser, né? Não vou trabalhar com as achuras aqui, no caso, não vou mudar, e esse outro texto aqui, com também o multi-leader, que são essas linhas de chamadas que eu expliquei. Tá? Como que eu faço para mudar então? Seleciono o tipo, as dimensões, que podem ser anotativas. Nós vamos mudar o estilo de dimensão que está aqui, ó, eu vou colocar um estilo com linha. Tá? Reparem que eu não tenho nenhuma outra cota que configura o estilo configurado que é anotativo, a não ser esse padrão aqui. Mas aí ele vai ficar errado. Tá? Porque a configuração da cota do anotativo padrão, ele não vem da maneira que a gente fez anteriormente. Tá? O tamanho de fonte, espaçamento e tudo mais. Tá? Então eu vou colocar essa aqui, ó, com linha. Beleza? Já modifiquei todos os estilos que eu tinha de cota aqui, modifiquei para todos com linha. E embaixo eu tenho aqui anotativo. Esse tipo de cota ele não é, né? Estilo de cota ele não é, ele está marcado que não é anotativo. Então eu vou colocar que sim, ele vai ser anotativo. Correto? E quais as escalas que nós temos aqui embaixo que vão fazer parte desse estilo de cotas com linhas anotativas?
eu vou acrescentar, ó, clicando aqui, tá ok? Nos 3 pontinhos aqui. Reparem que eu tenho somente a escala 1 para 1, que é exatamente essa daqui, porque eu acabei de moldar o anotativo. Então eu vou adicionar qual escala? As que estão prontas no caso. A 1 para 50 e a 1 para 100, né? Então 1 para 50, clico ali, com Ctrl pressionado, clico na 1 para 100 também. E dou um OK. Reparem que ela entrou dentro da lista de escalas dos objetos. E dou um OK. Correto? Então, essas dimensões, agora elas estão no estilo com linha, anotativo e com essas escalas inclusas já. Correto? Vamos lá no texto. Ó. Próximo item aqui que pode ser anotativo. O linha não tem como, linha não vai ser anotativo. Então, esse estilo de texto. O estilo eu vou mudar também para Arnaldo, tá? Que é um estilo pronto que eu já tenho o meu. Ele está marcado como não sendo anotativo, eu vou deixar sim, eu quero anotativo, e vamos acrescentar os 50 e o 100, que no caso, como eu já acrescentei nas dimensões, ele já aparece aqui, já inserido na lista, tá? Dos anotativos. Então, tudo certo. O próximo item aqui, as achuras, eu não vou mudar para anotativo, tá? Esse texto também pode ser anotativo. Então, o estilo desse texto, eu quero que fique Arnaldo também. Anotativo, sim, eu quero anotativo. E as escalas, elas já vão estar aqui dentro. Tá? São somente essas duas que a gente vai, que eu vou colocar aqui para não ficar extenso a aula, tá ok? O que mais? Os multileaders. Também eles podem ser anotativos. O estilo está aqui, é esse mesmo que eu quero. E sim, quero deixar anotativo. E também a lista já possui os 50 e o 100 aqui que eu já acrescentei lá quando eu fiz das dimensões, ok? Beleza. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Arco, polyline. Tá tudo certo, é isso daí que eu preciso. Então eu alterei todos os estilos, tá, para isso daí. Um detalhe, nas fontes, nos textos aqui, ó, a justificação, tá? Repare que ele está variado, então eu tenho ajuste centralizado, ajuste para a esquerda, para a direita, então nós podemos marcar, ó, mid center, tá? Então ele vai ter por isso que eu comentei que pode ser que ele saia um pouquinho fora, tá vendo, ó? Tá ok? E também esse texto aqui. Esse texto vai ser mid-center. Correto. Então, agora está feito. Então, o ajuste eu não vou fazer, tá? O ajuste, então, aqui, o que você poderia fazer é ajustar mesmo, sim, dessa forma, por um. O banho, ele saiu fora aqui, então eu vou ajustar. Esse tipo de fonte também eu não gosto muito. Então, vamos lá, vamos alterar aqui, ó. Nessa fonte, o estilo Arnaldo está Andalos, que está tem um triângulo aqui, significa que eu já não está lendo esse tipo de fonte. Eu vou colocar um Arial mesmo, ok? Aqui, por mais que eu coloque lá, eu acrescentei que ele é anotativo, mas aqui ele não está. Por quê? O meu estilo não está. Eu só identifiquei que nesse momento eu quero que ele reconheça como anotativo. Tá? E se eu for criar os próximos textos, ele não vai ser. Então, aconselho também a mudança aqui, né? Como também nas dimensões. Quer ver? Vamos lá ver. Fechar. Nas dimensões Arnaldo, com linha, né? Aliás, olha lá, não está anotativo. Tá? Então, eu vou mudar. Eu quero sim que ele fique anotativo, porque se eu for precisar dar uma continuidade com esse estilo, ele vai reconhecer. Aqui, beleza, tudo certo. Utilida, Arnaldo, Modify, aqui, anotativos. Agora sim.
Porque se for o caso de eu precisar usar esse aqui como acrescentar informações, por exemplo, ele já vai ler como anotativo. O que eu fiz com o comando PR foi o quê? Foi somente indicar que esses textos, essas configurações, essas cotas que estão aqui, eu quero que essas cotas simplesmente o AutoCAD faça uma leitura como se fosse anotativo, tá ok? Essa já existente. Então eu não modifiquei o estilo da minha cota, o estilo do meu texto para anotativo, mudei depois, tá? Que fique bem claro aí, qualquer dúvida, só me perguntar, tá ok? Então eu fiz toda essa mudança, vamos ver se vai funcionar, se eu fiz certo. Opa, 1 para 100, normal, 1 para 50, olha lá, alterou tudo, né? Então está correto. Vamos ver para cá, vamos confirmar, olha lá. Um exemplo, 1 para 50 e 1 para 100. Então eu consegui então fazer essa modificação com todos os projetos que eu tenho já anteriores. Eu quero mudar tudo para anotativo. A única coisa que a gente vai ter que, realmente você vai ter que fazer manual, vai ser a configuração do posicionamento, tá ok? Porque no anotativo 1 para 50, por exemplo, ele pode ser que ele mude de lugar, né? Por conta daquilo que eu estava explicando, que é do alinhamento, da justificação do texto. Então, 1 para 100 novamente. Eu não vou fazer esses ajustes, tá? Para a gente não perder tempo, mas só fiquem atentos a essa situação, né? Por exemplo, mudar aqui eu tenho que colocar manual. O que significa BIAT, né? Aproveitando aqui, ó, barrado impermeável até o teto. Significa que eu tenho azulejo dentro aqui da cozinha até o teto, tá ok? Quando aparece assim, ó, BI barrado impermeável igual 1,50 metros. Na verdade tem que ter um H, né? H 1,50 metros. Significa que eu tenho somente 1,5 metro de altura de azulejo nesse caso aqui, tá ok? A área de serviço. Então vamos lá. Alterando tudo isso daqui, hoje nós vamos ver a questão do Page Setup, que é já a parte de configuração dos layers, para a gente criar o PDF, né? No caso vai ser criado um PDF, porque se você precisar imprimir, você vai selecionar a impressora que você tem aí na sua casa, por exemplo. Mas como esse projeto ele tem uma folha, eu acho que se eu não me engano A2, então você provavelmente não vai ter uma impressora que tenha esse formato tamanho A2, tá? Se você tiver uma plotter aí, bacana, muito 10, então é só selecionar o formato que nós vamos ver. E vamos falar agora também nessa aula aqui, para finalizando, sobre as cores dos layers, né? Estamos trabalhando com as cores dos layers, criando os layers, e até agora a gente não viu nada a respeito porquê das cores, né? Eu comentei que é a parte de espessura de linha e tal, mas não vimos ainda esse resultado das espessuras de linha efetivamente, para olhar se realmente tem essa diferença ou não, tá ok? Então vamos lá, ó. Primeira coisa é o Page Setup lá dentro do layout. Vamos lá. O meu layout aqui, ele está branco, né? Algumas pessoas preferem trabalhar com o preto, como eu, por exemplo. Tá? Se bem que com o Page Setup, todas essas cores que nós trabalhamos com os layers, eles vão ser impressos em preto. Então, a partir do momento que eu fizer o setup aqui da minha página de impressão, ele vai ficar em preto, os textos, tudo certinho, e eu vou conseguir enxergar melhor, tá ok? Se for o caso de que a pessoa queira mudar a cor aqui do branco para o preto, né, é só lá nas opções. Nossa primeira aula, se eu não me engano, eu falei sobre isso. No display, eu tenho as cores. Estando aqui no layout, ele vai aparecer aqui, ó, layout. O que eu vou mudar? O background, que está em branco. Se eu colocar preto,
tá? Aqui tem um preview, olha lá, vai ficar assim. Como eu vou fazer o page setup, as impressões, os desenhos vão ficar em preto, então eu não aconselho, tá? Sempre aconselho deixar realmente o layout, a partir da folha, no branco, para realmente visualizar as cores do jeito que vai ser impresso, por conta do nosso papel também ser branco, tá? Então eu deixo aqui como branco mesmo. Clicar, ok. Então vamos lá. Com o meu, depois eu faço a limpeza, tá? Do que não estiver sendo usado aí. Com o comando purge, por exemplo, pu. Com o meu VP, vamos ver se eu já tenho aqui. Cota, VP. Vou deixar ele já como corrente. No meu layout, clicando com o botão direito aqui em cima, nós temos, como eu comentei, eu posso criar novos layouts e eu vou configurar agora o meu Page Setup. Tá ok? Botão direito, Page Setup, somente do layout 1, eu vou então modificá-lo, eu não vou criar um novo, eu posso criar com um novo nome e tudo certinho, mas eu só vou modificá-lo para a gente ficar mais fácil para a gente fazer aqui, tá? E aí vem aquela questão, DWG para PDF, né? Então nós já vimos isso na aula passada. O tipo de papel, o tamanho dele, ISO Full Bleed, é um formato A2, que é 59.4 por 42. Então ela tem o formato 59.4, contando desde aqui de fora da aba, por 42 de altura. Beleza? E agora a gente vai começar a parte da configuração daqui para baixo. Então a área de plotagem, o que é? Eu vou colocar o window aqui. Se vocês, como eu já fiz o teste, né, já fiz na questão da aula, pode ser que o de vocês não apareça isso daqui. Pode ser que o de vocês estejam aí, por exemplo, no layout, né? Então, se eu colocar o window, o que vai acontecer? No meu, ele já vai aparecer esse botão aqui do lado. O de vocês, pode ser que já caia direto nessa tela aqui, né? Então, não assustem, é isso mesmo. Por quê? Eu tenho que selecionar o tamanho certinho da minha folha. Então, eu vou clicar aqui no ponto aqui em cima, clico, solto o mouse aí, venho aqui embaixo, tá? Vou fazer uma extensão aqui e aqui, para ele pegar esse ponto, ó. Tá? Então, cliquei o formato da minha folha inteiro. A partir de agora, se você não tinha esse botão, passa a ter ele aqui. Por quê? Se eu cliquei num ponto errado, por exemplo, eu tenho a opção de voltar a fazer novamente, tá? Aqui embaixo nós temos aqui, o que nós chamamos, reparem só, como está considerado aqui em milímetros no nosso preview, o que eu selecionei é esse quadradinho aqui, ó, esse retângulo que é a minha folha. Por que ele está considerando isso? Porque a minha folha aqui para o AutoCAD é em milímetros e o que nós selecionamos foi uma folha em centímetros. Vocês vão perceber que depois, quando a gente começar a fazer aqui, mexer nessa parte da escala da plotagem, ele vai preencher todo o espaço aqui e aí vai ficar correto, tá? Então vamos lá. Continuando aqui embaixo, eu vou centralizar sempre o meu desenho, porque o que eu vou imprimir vai ser o espaço da folha. O que vai ter dentro dessa folha vão ser os meus desenhos dentro do VP, independentemente de escala. Tá? Escala 1 para 50, 1 para 20, 1 para 30, 1 para 100. Independente disso, o que eu vou selecionar para imprimir vai ser minha folha e não o desenho. Tá? Vamos entender isso conforme essa aula de hoje. O estilo, a escala de plotagem. Eu sempre marco o Fit to Paper. Olha só, olha lá, preencheu. Tá? A nossa escala ela vai fechar para fazer a configuração aqui. A partir do momento que eu clico no Fit to Paper, ele cancela essa parte aqui. Só que olha só, 1 para 100. Tá? Esse 4 aqui a gente pode até ignorar. Tá? 1 para 100.
Se eu marcar isso daqui, desmarcar, aliás, né, e colocar um tracinho assim, ó, reparem que ficou em vermelho, porque já está ultrapassando o limite da seleção da folha, ele está em cima já da folha. Então, por isso que tem aquele número 4 lá, quando a gente marca aqui, esse finalzinho, esse 4, significa que está um pouquinho a coisa menor, que isso na questão do escalímetro não vai ter problema nenhum para conferência, tá? O que mais que nós temos? A questão aqui agora da plotagem, dos estilos das penas, né, que a gente chama, o pessoal fala. Eu tenho um já configurado, arnaldo.ctb, reparem que eu tenho aqui um triângulo em amarelo, significa que eu já não tenho mais esse arquivo, tá? Eu deletei para a gente criar um novo. Vocês não vão ter, não sei se provavelmente vocês vai aparecer também esse projeto 3, mas não vai ter esse arquivo. Por isso que eu deletei o meu, porque esse arquivo eu não vou enviar junto, então vocês não vão visualizar exatamente dessa forma aqui. Tá? Se eu deixo o arquivo aqui no meu computador, ia visualizar, ia estar tudo certinho, e no de vocês não ia, porque você não tem esse arquivo do CTB, que são os layers, as cores já configuradas para plotagem. Tá, ok? Então, por padrão, nós vamos colocar acad.ctb. Ok? Na frente, quando a gente coloca aqui, ó, quando você tem o nome, por exemplo, está desabilitada essa opção para clicar. Então eu vou colocar acad.ctb e vou clicar. Agora sim abriu as cores dos layers, né? Por que então das cores? Vermelha no vidro, a cor 5, a cor 1, né, no vidro, a cor 5 na parede, a cor 2 num texto, a cor 1 em outro tipo de texto, né, e assim por diante. É aqui que a gente configura como vai ser impresso. Então, olha só, eu tenho a cor 1, né, dos meus layers lá que eu escolhi, o layer vidro, o layer texto, enfim, todos os layers que você colocou a cor 1, e as propriedades da forma que vai ser impressa. Então, aqui são as cores, aqui é o jeito que vai ser impresso. Na cor 1, vamos mexer só em 2 itens. Tá? Não vamos falar de todos eles não, vamos falar de 2 itens que vai funcionar e vai resolver a questão da plotagem. Tá, ok? Então a cor 1 nós vamos utilizar para impressão, reparem que ele está como usar a cor do objeto. Então se eu não modificar aqui, ele vai usar a cor, ele vai ser impresso na cor vermelha. Então vai sair lá no seu papel em vermelho, no seu PDF vai sair em vermelho. Mas eu não quero, tá? Porque no desenho técnico, na maioria das vezes, salvo algumas exceções, são todos em preto ou escala de cinza, ok? Eu posso trabalhar com cinza ou preto para desenho técnico. Salvo algumas exceções que tem gente, por exemplo, que trabalha com cota, a linha de cota em azul, às vezes a linha da cota em vermelho, né? Então salvo algumas exceções aí. Mas vamos considerar o seguinte, para nós entendermos aqui como vai ser plotado. A cor 1 vai ser impresso na cor preto, black, tá? Então, tudo que eu escolhi aqui, todas essas cores aqui, eu defino qual cor vai ser impresso aqui. Nós temos aqui da cor 1 até a 9. Tá? Eu vou explicar onde a gente encontra essa da 1 até a 9, que vai ser impresso todos em preto. Então, clico no 1. Clico no 1, pressiono aqui o Shift e clico no 9. Por exemplo, para a gente marcar todas as cores, vão ser impresso em preto. Então, do 1 ao 9 vai ser impresso na cor preta. Tá? Se, por exemplo, mas o meu 8 aqui eu não quero. Eu quero que ele fique cinza. Eu quero que ele seja impresso dessa cor que está mesmo o meu layer lá. Então, eu vou usar a cor do objeto. Tá? E assim por diante, até a cor 9. Eu vou deixar a cor 8 como usando o objeto mesmo, tá? E aí, vamos voltar aqui de novo no 1. Qual vai ser a espessura dessa linha?
Por padrão, para a gente entender, tá? Isso não é um padrão ABNT, nem nada disso. Existe um padrão ABNT, até é legal depois vocês pesquisarem sobre normas de desenho técnico, que existe todo um padrão. Por exemplo, na escala 1 para 50, a linha, espessura de tal tipo de desenho ela tem que ser na espessura 0,1, um exemplo. Na escala 1 para 100, o mesmo tipo tem que ser na espessura 0,3 e assim por diante. Existe uma norma ABNT. O padrãozinho que nós vamos anotar aqui é mais para entender o esquema de espessuras, as espessuras das linhas. Então, a cor 1 vai ser impresso na espessura 0,1. A cor 2 vai ser impresso em preto também, né? Cor 1 em preto nessa espessura. A cor 2 em preto nessa espessura 0,2. Na cor 3 também 0,3 e assim por diante. Ó. Cor 4, 0,4, cor 5, só para memorizar mais fácil as espessuras, tá? O que é o número da cor é o número da espessura. A 8 e a 9. Pronto. Na nossa configuração de estilo de plotagem é só isso. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu não vou salvar e fechar, porque aqui é o acad.ctb. Eu vou clicar aqui, ó, Save As, né? Vou salvar como o meu estilo. Então eu vou colocar aqui, ó, meu estilo de plotagem, tá? E reparem que o tipo é um .ctb. Esse caminho que nós temos aqui em cima, né, do caminho que está instalado, tá, onde existe essa pasta plot style, eu tenho esses arquivos. Então eu estou salvando o meu estilo aqui dentro. Vamos supor que você precisa mandar o seu arquivo para ser impresso em outra cidade, ou até mesmo na cidade mesmo que você mora, você vai mandar lá para a empresa de plotagem e ela não sabe as espessuras das suas configurações, das suas cores, nem nada disso. O que você pode fazer? Recomendo enviar esse arquivinho junto que eu estou salvando como meu estilo. Porque a empresa ela vai pegar esse arquivinho, vai colocar dentro da pasta Plot Styles e vai imprimir com essa configuração lá. Né? Então vai ter toda aquela configuração sua para a empresa imprimir e sair corretamente. Isso se você for mandar um arquivo aberto, que a gente fala que é o arquivo DWG. Porém, nós estamos criando um PDF. Você vai mandar o PDF e vai sair impresso realmente aquilo que vai ser lá vai aparecer para você no PDF. Né? Então não tem muito o porquê mandar um arquivo aberto, a não ser em caso de necessidade. Tá ok? Então eu vou salvar meu estilo. E aí, só fechar. Pode cancelar aqui. Eu já salvei. Né? Não posso cancelar. E vou abrir aqui o meu estilo. Clico aqui, meu estilo. Correto? Aqui, beleza. Fechou. Vamos só modificar ele agora, a questão aqui das outras cores. Tá? Esse estilo, cor 1, cor 2, cor 3, até a 9, ele encontra onde? Se eu for montar aqui, ó, deixa eu dar só um cancelar, depois qualquer coisa eu venho rapidinho aqui para modificar, só para especificar certinho onde está essa questão aí. Opa, aqui o layer 1, vamos pegar o layer 0 mesmo, só para explicar. Ó. Olha só, do meu layer 1, cor 1, até a cor 9, eles estão aqui, são os principais. Por isso que nós trabalhamos do 1 até o 9 com as cores pretas. Tá? Para impressão. Da cor 250 a 254, né? A 255 é o branco, a gente não vai mexer, mas 250 até a cor 254, vamos considerar aqui todas elas, né?
elas são impressas nas cores dela, em escala de cinza, por isso que está separado. Aqui em cima são as cores pares e embaixo as cores ímpares. Então, a cor 10, por exemplo, olha lá, ela vai ser impresso, como que a gente configurou? A gente não configurou a cor 10, né? Nós deixamos ela, não mexemos nela, a cor 10 vai ser impresso na cor vermelha, que é na cor dela mesmo, tá ok? Do layer. Então deixa eu voltar lá, rapidinho, page setup, modify, aqui, tá certo, Windows, Center, meu estilo, ótimo. Vamos lá então agora, ó. Ok? Por isso, então, até o 9. Repare que na 10 ela vai ser impresso na cor dela mesmo. Tá? Eu vou lá embaixo, na cor 249, 250 até 255. 49 até 49. Peraí, que agora eu me embananei aqui. Só um segundo. É, 250, tá? A 249 ela vai estar aqui em cima, provavelmente, ó. A 49, ímpar, tá aqui. É da 250 a 255. Modify, aqui, meu estilo, aqui embaixo, 250 a 255, tá? Ela vai ser impressa na cor dela mesmo, na cor do layer que eu fiz lá. Vamos supor que eu coloquei a Xuria, que eu usei a cor 252, né? Ele vai ser impresso no cinza. Porém, eu quero que todas essas cores aqui, se eu selecionei, por exemplo, a minha Xuria de piso, eu quero que ela seja impresso bem fininha, tá? Todas elas. Se eu preciso que a minha cor 254 seja impressa um pouquinho mais grossa, não tem problema. Ponto 13, só você vai configurar. Vamos supor que eu fiz a minha parede na cor 120, o meu layer parede cor 120. Eu quero que ele vai ser impresso na cor preto, né? Não vou marcar aqui, mas um tal espessura. Então você vai marcar aqui, vai selecionar a espessura, tá? Então é por isso que é obrigatório a trabalhar com as cores do layer, né? Com um layer para cada item, tudo certinho, porque você vai configurar separadamente, tá? As questões da plotagem aí em espessuras de linhas, tá ok? Então beleza, combinamos, fechamos aqui. Display Plot Style. Esse botão ele não aparece em uma outra, aquela no Ctrl P, ele não aparece, né? Essa página aqui, Page Setup, é muito parecida com aquela que a gente abriu para começar a configuração. Por que eu venho aqui no Page Setup? Porque nesse Layout 1 eu estou configurando dessa forma. Eu posso fazer uma outra configuração, já deixar pronto para o Layout 2, para o Layout 3, para o Layout 4. Se eu não fizer pelo Page Setup, eu tenho que reconfigurar para cada layout um tipo de folha diferente, por exemplo. Tá? Então por isso que eu estou vindo por aqui agora, e é isso que vocês vão fazer. Então no Page Setup eu vou marcar o Display. O Display Plot Style significa que eu quero enxergar tudo que eu estou fazendo, inclusive as cores das linhas, no display da maneira que vai ser impresso. Tá ok? Por isso que a gente anota esse botãozinho aqui. E aí, tranquilo, né? Feito isso daqui, vamos dar um OK. Aqui o Layout 1, tá? O que eu comentei, ó, Layout 1, eu tenho também o Layout 2. Então eu posso configurar vários Page Setup de acordo com aquela página que eu quero fazer aquela impressão, né? Senão eu vou ter que ficar toda hora no Ctrl P, mudar, fazer outro, né? Vamos supor que eu tenho aqui no Layout 1 uma folha A2, no Layout 2 eu tenho uma A4, no Layout 3 eu criei lá uma folha em A3 com detalhamento, né? Então eu posso criar para cada um
um estilo diferente, tá? Feito isso, close, olha só, repare que ficou tudo preto, né? Então a sua folha ela vai ser impresso desse jeito, tá ok? Olha só, deixa eu visualizar mais próximo, senão a gente não vai conseguir ver. Esse botãozinho aqui no 2014, ele aparece a espessura da linha que eu determinei agora há pouco lá nas cores dos layers. Tá ok? Então ele vai aparecer também na hora de fazer o meu VP aqui, vai aparecer o meu desenho, tá ok? Tudo certinho em preto e branco com a espessura que eu determinei. Então vamos lá, vamos fazer um VP, ó. Com o comando MV, puxo aqui. O que eu tenho? Planta aqui embaixo. Então clico 2 vezes aqui dentro, vou puxar a planta primeiro. E vou marcar 1 para 100. Ótimo. Olha só minha planta. Tá? Deixa eu só regenerar aqui para ficar certinho. Comando RE, né? Para regenerar. Só não esqueçam depois de ajustar, né? As fontes, tudo aí. Só que olha só. As espessuras, né? Essa aqui é a cor magenta. A minha parede é a cor 5. Então, mas a minha parede aí ficou muito grossa, né? Eu quero diminuir um pouquinho. O que você vai fazer? Olha lá, Layout, Page Setup, posso ir lá no Modify, no meu estilo eu já vou salvar ele aqui, ó. A minha cor 5, ela está sendo impressa em preto, que é a minha parede, que é ponto 5. Eu vou deixar mudar aqui para ponto 3. Vamos ver como é que vai ficar. Salvar, fechar, ok, close. Clica aqui dentro novamente, né? Entra aqui no Paper, dá o comando RE para regenerar e volta no modo. Olha lá, agora sim, agora melhorou a visualização, né? Por exemplo, esse sanitário que está aqui, verifiquem o layer que ele está, né? Se ele está, por exemplo, no layer magenta, que eu acredito que sim, lá dentro do modo, e verifique qual que é o layer e mude a cor daquele layer lá na configuração para que ele fique fininho, né? Ou você cria um outro layer chamado, por exemplo, vou colocar lá sanitário, um exemplo, né? E coloca o layer 251, ele vai sair 0, né? Bem fininho no cinza, tá ok? E é assim que funciona a questão das nossas cores, por isso que a gente tem essa questão das cores aí para ajustar. Então, planta, vamos continuar aqui, MV. Um detalhe que a gente pode fazer para ir mais rápido, ao invés de criar toda hora um MV, eu vou copiar esse aqui, ó. Né? Peguei um aqui, copiei aqui pro lado, com o filtro ligado, tá na minha planta, reparem que ele ficou colorido. Encaixei, RE, Enter para regenerar, senão ele não aparece as cores. Vamos ver, poste de entrada CPFL, MV, Enter. Agora eu vou fazer um outro aqui, porque é um pouquinho diferente. Vou buscar aqui, está sem escala. Fazer o zoom, vou selecionar a área do zoom. Olha lá. Modo, olha aí que belezinha. Tudo vai ser impresso dessa forma. Na fachada, mesma coisa. Vamos lá, MV Enter, eu vou fazer todos eles aqui rapidinho, tá? Para não estender tanta aula. Fachada. MV Enter. 1 para 100. Corte B. Aqui é corte B. Enter, 1 para 100 também. A nossa questão aqui do VP, tá? Se ele ficar um para dentro do outro, assim não tem problema, né? Porque ele não vai ser impresso. Então o que importa aqui é o meu desenho relacionado ao texto. Se o meu texto ficar aqui, ó, esse texto que está aqui, ele está na folha, tá? Ele não está lá dentro do model. O que está dentro do model, ó, se eu acessar, ele vai aparecer aqui embaixo, ó, fachada.
tá? Eu tenho esse nome lá dentro do mod só para identificar o meu desenho. Então eu posso ajustar o meu desenho com o nome que está aqui, sem problemas. Tá? Já não para 100, olha lá. Aqui eu vou ajustar também. Vou abrir um pouquinho para aparecer aqui toda a informação. Vou copiar esse na fachada e vou buscar no corte A. Corte A. R Enter. Clico aqui fora e vou abrir. Cuidado, tá? Com essa questão do VP aqui, do MV, para ele não cortar o desenho. E o corte C. Deixa eu ver aqui para baixo. Corte C. Corta C é boa, né? Opa. RE. Corte. RE. Tá ok? Tá feito o nosso encaixe de toda a parte de configuração de plotagem. Essa folha aqui que eu fiz foi uma folha formato A2, né? Que ela tem aí 200 e... Deixa eu ver aqui certinho. 3. Deixa eu colocar todos eles aqui, vou desmarcar só aqui para ficar certo. Pronto. DI, agora sim. Uma folha formato A2, 59.4 por 42, tá ok? E aí, como que eu faço então, como que eu vou gerar o meu PDF? Agora sim é que você vai fazer o Ctrl P. O Ctrl P ele só serve para realmente na hora que você vai imprimir o seu projeto. O Page Setup você configura todas as informações de cotas, aliás, de layers, né, de folha e tudo mais. Tá ok? Então, Ctrl P, agora nós vamos imprimir. Vamos abrir aqui a seta. Tá ok? Aqui, tá, vamos dar uma verificada, só olha se está tudo certo, porque essa configuração aqui é a configuração do Page Setup que nós fizemos, né? Só verifica, DWG para PDF, tudo certo, tudo ok. Vamos dar um preview, olha lá. Então o preview ainda estou no AutoCAD, só vendo preview dentro do AutoCAD, ver se dá aquela conferida, né? Confirmada, tudo belezinha. Estando tudo certo, ele vai pedir para você dar um ok. Se você der um ok, ele vai abrir uma pasta onde você vai salvar. Tá ok? Eu vou colocar aqui ó, no desktop mesmo, projeto, plotagem, layout, o estilo, tipo PDF. Vou salvar. Automaticamente ele vai abrir aí um arquivo PDF, tá? Se você manja e tem outro visualizador de PDF e tal, vai aparecer a questão dos layers, você vai ver o Adobe, por exemplo, você tem todos os layers marcados aí do lado e tudo certinho, tá? Só um detalhe, gente, que ficou fora aqui, tá? Tem que ajustar, mas essa não é a intenção da aula aqui. Realmente só fazer essa configuração de plotagem e deixar então para que vocês façam esse exercício no projeto 1, ou então no projeto 3, ou no projeto 2, ou criem uma outra página, tá? Uma outro tipo de folha, e deixar bem claro, deixar isso bem claro. Dessa maneira que eu fiz a configuração de plotagem no paper, é uma maneira que Autodesk, por ser certificado, eu sei disso, Autodesk passa uma avaliação que a gente tem que fazer dessa forma, tá? Que é a maneira correta. Não tem outra maneira, duas maneiras corretas de fazer. Porém, existem outras formas de se fazer. Então tem gente, por exemplo, se você for entrar num escritório de arquitetura, de engenharia que seja, de design, qualquer um escritório aí
para desenhar, pode ser que seja diferente dessa forma. Né? Pode ser, por exemplo, que ele tenha esse papel, esse formato da folha lá dentro do model. Pode ser que um outro escritório é de outro jeito, né? E vai dar certo do mesmo jeito. Porém, essa é a maneira correta dentro do Autodesk, tá? Dentro do AutoCAD, que é o paper, usar dessa forma, que fica bem tranquilo, inclusive com as configurações aí dos anotativos, tá? Então, a partir de agora, você faz aí o exercício, me manda o que for necessário, a dúvida que você tiver, não tem problema, vamos esclarecer todas e que fique bem certinho isso daí para que não tenha nenhuma dúvida, tá ok? Obrigado, pessoal, até mais.